O alto índice de mortes e feridos no trânsito preocupa órgãos de todo mundo. A maioria dos casos tem relação direta com atos de imprudência. A dor de quem fica, as sequelas e traumas que acompanham as vítimas, você confere agora no NT Repórter. Olá! A Organização Mundial da Saúde estima que 1.900.000 pessoas devem morrer no trânsito até 2020. Os números só aumentam e a pergunta que fica é o que as autoridades têm feito para mudar essa situação. A repórter Flávia Souza e cinegrafista Paulo Rios mostram essa difícil realidade enfrentada pelas vítimas e familiares. A reportagem a seguir contém cenas fortes. As imagens impressionam. Não tem dia, hora e lugar marcado para acontecer. As perdas são irreparáveis. Cenas como esta se repetem constantemente. O movimento do trânsito parece tranquilo. O semáforo fecha. A luz vermelha indica o pare. Não para este motoqueiro que decide se arriscar. Em segundos, o inevitável choque entre carro e moto. Os flagrantes das câmeras de segurança não deixam dúvidas de quem são os culpados e vítimas. Nesta imagem, perceba que o motorista dirige tranquilamente. Um carro que vinha no sentido oposto em alta velocidade perde o controle e atinge o motorista em destaque. O impacto é forte e ambos ficam presos nas ferragens dos veículos. Pessoas próximas ao local tentam ajudar. O reforço policial chega. Não demora muito, os bombeiros são acionados para o resgate. Algum tempo depois, é preciso cortar as ferragens para socorrer as vítimas. Os números são assustadores. O Brasil é o 5º país com o maior número de acidentes de trânsito no mundo. Uma pessoa morre a cada 15 minutos no trânsito brasileiro. Em 2011, o Japão viveu uma das maiores tragédias da história. Mais de 13.000 pessoas morreram no terremoto e tsunami que devastaram o país. Multiplicando esse número por 3, chegamos perto do número de pessoas que morreram no trânsito brasileiro em 2010. Foram mais de 40.000, segundo o levantamento do Ministério da Saúde. Entre os anos de 2002 e 2010, morreram mais de 327.000 pessoas vítimas de acidentes de trânsito. Números equivalentes à Guerra do Golfo, somada à bomba que destruiu Hiroshima e mais 16 atentados, como os que aconteceram nas Torres Gêmeas no dia 11 de setembro de 2001. Nossa equipe foi a uma movimentada avenida de São José dos Campos, no interior de São Paulo. Em pouco mais de 30 minutos, registramos alguns flagras de imprudência. Por aqui, a principal distração é o celular. Senhor taxista, mexendo no celular no trânsito, estava distraído aí com o quê? Celular. Ah, e você acha certo mexer no celular enquanto dirige? Enquanto dirijo, não. Parado não tem problema. Mesmo com o carro imobilizado, é um cometimento de infração. Então, ele pode ser autuado por estar utilizando o celular. Oi, a senhora sabe que não pode falar no celular enquanto dirige? Espera aí, eu sei. Então vamos pedir para Camila desligar? Camila, desliga que o moço está me filmando aqui, não posso falar no celular. Fala para ela te ligar depois. Tchau. Irmã, não tem jeito, a gente tem que atender, né? É uma multa média, é o valor de R$ 85,13 e 4 pontos na carteira. Você acha um pouco imprudente dirigir e falar no celular? Não? Mesmo tendo multa, penalidade? Agora não, obrigado. O carro tá parado, Alô? não tá em movimento. Tá aí, ó. Sabe que é perigoso, que não pode. Leva a multa, é imprudência, mesmo assim tá no celular. Oi, boa tarde. O cinto serve para te proteger ou para proteger o carro? Pra me proteger. E o celular, para falar quando? Quando tá dirigindo? É o Zap Zap.
Olha, o celular ele tira a atenção totalmente, né? Então a pessoa às vezes quer mandar uma mensagem. Então assim, a sugestão que eu dou para os motoristas, desliguem o celular quando estiver dirigindo, para não correr o risco do celular tocar e você ficar tentado em atender. E outra coisa que tira muito a atenção é o motorista passar mensagem. Então, ou ele enxerga a tecla do celular ou ele enxerga uma pessoa. Então, nesse momento, se ele está passando uma mensagem, a hora que ele está procurando as letras, ele pode não enxergar um pedestre e atropelar o pedestre. Então vamos lá, Tana, a gente acompanhou. Meu Deus! Ó, na hora da gravação, o perigo, né, dele sair e vir aqui pra calçada. Absurdo, ele veio comendo aqui, né? Podia ter o risco de pegar a gente aqui em cima da calçada. Como a pessoa deve proceder se ela tem um caso em que ela precisa atender ou mexer no celular? Olha, ela tem que procurar um local seguro, onde seja permitida a parada, né? Na verdade, o estacionamento do veículo, porque ela estará estacionando o veículo para fazer o atendimento do celular, e num local com segurança, porque senão ela acaba parando num local que também traz risco, né? Se for numa via de trânsito rápido, no acostamento, ela pode parar e um veículo de trás vir em alta velocidade e colidir e acabar perdendo a sua vida em função disso. Então é muito importante que tome esses cuidados, né? E a autuação, né, a multa, ela vem para a gente garantir que a pessoa tenha segurança. A gente está pedindo que as pessoas não morram. Essa é a verdade. Olha, o Ministério das Cidades, através do Denatran, ele desenvolveu um aplicativo chamado Mão no Volante. E aí esse aplicativo, você tem a possibilidade de dizer em quanto tempo você vai fazer o seu deslocamento. Então, se alguma pessoa te ligar nesse minuto, o seu celular manda uma mensagem para essa pessoa dizendo: desculpa, eu não posso atender, eu estou dirigindo. Então, eu acho que é bem legal esse aplicativo, né? Se a pessoa não quiser desligar o celular, ela pode baixar o aplicativo sem correr o risco do celular tocar, né? E ela sentir vontade de atender. E fica registrado depois quem ligou, como que funciona? Fica registrado depois. Então não perde nenhuma ligação, não perde mensagem, não perde nada? Não vai perder nenhum momento. É só no período que você está dirigindo, não ter aquela vontade de atender o celular mesmo. Outra negligência observada nas ruas é o não uso do cinto de segurança. Nestas imagens, podemos ver que o vidro do carro foi quebrado pelo motorista e passageiro que provavelmente não usavam cinto de segurança no momento do acidente. O uso do cinto de segurança protege no momento de uma colisão. O impacto sofrido pelo veículo em uma velocidade média de 80 km por hora altera totalmente o peso das pessoas que se encontram em seu interior. Por exemplo, uma pessoa que pesa 60 quilos tem seu peso total multiplicado por 35. Sendo assim, o peso sobre o impacto é equivalente a 2 toneladas e 100 quilos. É justamente por isso que é impossível se segurar durante a colisão. Meu senhor! Ai, cadê o seu cinto de segurança? Tá aqui, tô esquecendo dele. Esquece sempre de colocar? Não, só hoje esqueci. O seu cinto de segurança tá bem guardadinho também? Tá. Sem cinto também você acha que é perigoso? Sérgio! Põe o cinto, Sérgio. É bem perigoso. Então põe. Tá de cinto aí? Ai, olha só! Por que esqueceu de colocar o cinto? Acabei de sair do estacionamento do mercado ali, desculpa. Ai, mas não pode não. Você não acha que te protege quando coloca o cinto? Muito. Então tem que ficar atento a isso, hein? Foi mal, desculpa. Acabamos de entrar no carro e ele esqueceu. Você não acha perigoso essa situação? Muito perigoso, muito perigoso. Se acontece um acidente? Ah, já era, né?
essa é uma infração grave, né? O cinto de segurança, a partir do momento que a pessoa entrou no carro, antes de dar a partida, ela tem que colocar o cinto de segurança. E não é somente no banco do condutor, dos passageiros também, inclusive no passageiro do banco de trás, né? Porque todo mundo acha no banco de trás não precisa, mas é necessário. Então a autuação é uma autuação grave, né? São, na verdade, 5 pontos na carteira e o valor é R$ 127,54. Pô, o cinto de segurança, cadê o seu cinto? Ih, não pode esquecer não, vamos colocar o cinto aí. Tá colocando já, desculpa. Esqueci. Tô esperando aqui, ó. Ó, Preso? preso. Tá amarrado agora? Tô amarrado. Então tá bom. Tô amarrado em nome de Jesus. Amém. Tô sem. Tava morta de pressa e com medo de sair, porque faz 3 anos que eu não dirijo. E aí eu peguei de novo e eu não queria sair. E tá preso vendo? aí, moço. Ah, meu Deus, espera um pouquinho. Vai abrir o sinal. Não é aqui. E aí eu ganhei carro de novo e eu nunca usava cinto. E aí eu saí tão correndo, soltou. Obrigada. Ó, mas vai aprender aí agora, vai dar? Vou. Vamos ajudar aí, ó. Ai, Vai. Obrigada. Obrigada. E aí, o senhor acha que cinto de segurança protege o carro ou protege o senhor? Protege a mim. E cadê o cinto protegendo o senhor? Saí da Dextel agora. Então vamos colocar o cinto aí? Sim, claro. Você acha importante usar cinto de segurança? Acho bastante, tô sem, né? Vamos colocar o cinto então? Vamos lá. Dá um bom exemplo. Nossa, né? tá me filmando, eu vou aparecer sem cinto. Mas agora ela já colocou e vai aprender. Aprendi, pronto. As pessoas têm que se atentar porque em uma colisão, a pessoa que está solta, ela pode acabar matando a outra. Né? Então, na frenagem, né, o corpo dessa pessoa é projetado e acaba pegando a pessoa que está utilizando o cinto, né, e matando as duas. Segundo o seguro DPVAT, que indeniza as vítimas de acidentes de trânsito no Brasil, no ano passado foram registradas 22.454 mortes sobre 2 rodas. Na prática, é como se um Boeing como este, lotado de passageiros, caísse a cada 6 dias, matando todos a bordo. No Brasil, casos de imprudência são mostrados constantemente pela mídia. Motoristas que misturam bebidas, drogas e o excesso de velocidade. Uma receita infalível para a tragédia. Receita essa que mudou a vida do jovem David Santos Souza no dia 6 de março de 2013. David Santos de Souza, de 21 anos, perdeu um braço hoje. O acidente na Avenida Paulista fala pela primeira vez. Teve o braço decepado. A tragédia chocou pela crueldade. E o motorista fugiu sem prestar socorro. 2 anos atropelou um ciclista de 21 anos e ele vai ficar preso, viu? A justiça concedeu liberdade provisória ao estudante Alex Weck. A minha vida agora é montar o meu futuro, como é que vai ser daqui para frente. A sentença do motorista Alex Kozloff Sivek saiu no dia 3 de julho deste ano. Ele foi condenado a 6 anos de prisão a serem cumpridos inicialmente em regime semiaberto e teve a carteira de habilitação suspensa por 5 anos, mas poderá recorrer em liberdade. Aí é quase que a impunidade, né? Se bem que a família teria de providenciar também a ação civil indenizatória para poder ser ressarcida do bem maior, que seria a questão da perda do familiar e também uma indenização e afora o dano moral. Bom, acho que isso é muito pouco ainda, né? Uma pessoa que dirige em condições que periclita a vida dos outros deve ser apenada com maior gravidade. Mas, infelizmente, a nossa legislação ainda é um tanto benevolente com relação a esses aspectos. E você acha, Cataldi, que alguns ainda são protegidos ou privilegiados devido... A gente pode citar o caso aí do filho do Eike Batista, o deputado Ribas também, que matou 2 pessoas, embriagado. E a embriaguez agora com a lei a introdução do bafômetro está sendo um tanto mais agravada, né? Nós estamos tendo punições mais efetivas. Mas e aqueles que viajam drogados, com maconha, com cocaína? O rebite, que é muito usado pelos motoristas que trafegam nas rodovias. O que é esse rebite? Rebite é um estimulante que faz o sujeito ficar aceso. Então ele dirige do Rio Grande do Sul do Oiapoque a Chuí, né? Sem parar. É um negócio extremamente perigoso. Você pode observar que nas estradas o motorista de caminhão às vezes sai daqui da extrema direita e vai para a extrema esquerda, espremendo o sujeito no acostamento. Está dormindo ao volante. Pessoas que têm
doenças que levam à perda dos sentidos e conseguem habilitação e dirigem, né, na certeza da impunidade também. Pode ter um ataque lá no meio do volante, largar aquilo tudo e matar alguém. Isso tudo acontece aqui no Brasil, infelizmente. Desde 2008, uma lei modificou o Código de Trânsito Brasileiro e proibiu o consumo de álcool por parte dos condutores de veículos. Mas, infelizmente, a lei tem brechas e não obriga o motorista a fazer o teste do bafômetro ou exames laboratoriais que confirmem a embriaguez. 23 de março de 2013. Era uma noite tranquila. Helena, de 56 anos, e o seu filho Ismael, de 28 anos, que moravam em São Paulo, aproveitam um feriado de Páscoa para visitar familiares aqui da cidade de Indaiatuba, que fica mais ou menos a 100 quilômetros da capital paulista. Por volta das 11h30 da noite, eles param nesse trailer e decidem pedir um lanche. Só que um carro que vinha em alta velocidade por essa avenida invade a calçada e bate em cheio nesse trailer, atingindo 7 pessoas. 5 ficaram gravemente feridas, mas infelizmente a Helena e o Ismael, mãe e filho, morreram aqui, no local do acidente. Quem vê este sorriso não consegue imaginar a dor que acompanha a vida de Gisele. Ela é a filha de Helena e irmã do Ismael, as vítimas desse acidente. Ela conta como foi o encontro da família algumas horas antes da tragédia. Saímos tudo junto, e quando chegou na metade do caminho, que é o lugar onde tem o lanche, eles viraram para a direita e eu continuei para a chácara, que era para a esquerda. Quando eu cheguei na chácara, eu recebi o telefonema. Aí uma pessoa me ligou perguntando se eu conhecia uma moça morena do olho azul, mas eu não estava identificando a moça que era a namorada do amigo do meu irmão. Aí ela pegou o telefone, na hora que ela pegou o telefone, ela falou pra mim: Gi, é a Desirê, a gente sofreu um acidente aqui no Carioca. Aí eu perguntei se foi muito grave, ela desligou o telefone na minha cara. Chegou lá, o estado era horrível, era assim, eu perdi o chão. Na verdade, a primeira pessoa que eu vi foi o meu irmão, que ficou com vida, e foi o bombeiro que estava socorrendo ele na hora que eu cheguei. Aí eu fui até lá, o bombeiro não deixou eu entrar no local, porque ele viu que eu estava muito fora de mim. O corpo da minha mãe estava lá. O meu outro irmão, ele chegou a ser socorrido, só que ele teve a perna amputada, tipo, com a velocidade do carro, com a batida do carro, tipo, decepou a perna dele. Então ele foi socorrido com vida, só que ele não resistiu porque ele perdeu muito sangue. Ele teve 4 paradas cardiorrespiratórias, então ele chegou a falecer umas 2h20, 2h30 da manhã. Então ele chegou, né, a ser socorrido tudo, mas minha mãe faleceu no local. E aí eu perguntei para o meu primo, fiquei perguntando, eles não queriam falar, e aí eu escutei minha prima falar a palavra morte. Na hora que ela falou a palavra morte, eu estava em frente à minha mãe. Eu perdi o chão na hora que ele me contou. Os acidentes de trânsito são a principal causa de morte no mundo entre os jovens de 15 a 29 anos. Se os acidentes continuarem nesse ritmo, no futuro o Brasil vai ter uma geração de jovens aposentados por invalidez. Aproximadamente 50 milhões sobreviveram com sequelas. São 3 mil vidas perdidas por dia nas estradas e ruas. Por esse motivo, as mortes por acidentes de trânsito ocupam a primeira posição como principal causa de morte em todo o mundo. Neste acidente, na cidade de Indaiatuba, o motorista, que dirigia a 160 km por hora, estava acompanhado da namorada, que ficou paraplégica. Gisele conta que o seu outro irmão, que também estava no local do acidente, ficou gravemente ferido. Deu fratura exposta na perna esquerda, hoje ele perdeu 2 dedos de osso, hoje ele está se recuperando, ainda não está totalmente calcificado o osso, mas está se recuperando. E na perna direita ele rompeu todos os ligamentos do joelho, então ele já passou por uma cirurgia da esquerda, já 2 da direita e agora está indo para a 3ª cirurgia na perna direita. Ao passar por uma tragédia desta gravidade, a pessoa fica como anestesiada e perde total domínio sobre si mesma, tendo a impressão de ter sido transportada para um mundo irreal, um pesadelo impossível de admitir que seja realidade. O cérebro deixa de raciocinar. Calafrios e sentimentos de pânico percorrem todo o corpo. Os pés parecem perder o chão. Todo o eu da pessoa deixa de existir. A carta
carta escrita e lida por Maria Luísa. Ela diz que faltam palavras para descrever o que sentiu no momento em que soube da morte do filho. Mesmo assim, escreve esta carta para a nossa equipe na tentativa de passar um pouco da dor de uma mãe ao perder seu filho. A vida da Maria Luísa mudou completamente no dia 28 de julho de 2009. O filho que estava em casa sai para comer um lanche com um amigo a mais ou menos 2 quadras da casa. O carro, ainda no estacionamento com o filho e o amigo, é atingido por um motorista que estava embriagado e em alta velocidade. Alex, de 35 anos, morre na hora. O motorista é preso em flagrante, mas liberado após pagar fiança de R$ 1.220. O preço pago pela morte do filho e a impunidade tiram o sono de Maria Luísa. E com isso ele foi embora. Em 2012 saiu a sentença. Ele foi condenado a 5 anos de prestação de serviço num hospital que dê atendimento a vítimas de trânsito, 180 salários mínimos para as famílias e 1 ano sem poder dirigir. E o que consta no processo, ele vai cumprir essa pena simplesmente por imprudência e imperícia. Foi só isso? Só isso. É que a justiça brasileira é lerda. E existem muitas brechas, que os bons advogados sabem disso. Existem brechas. Então, por que essa impunidade? Por que essa matança de jovens? Sabe, é um absurdo o que morre de jovens no Brasil. Eu acho que a pessoa, quando ela bebe e entra num carro para dirigir, o acidente já está começando ali. Com ela mesma ou com outra pessoa que não tenha nada a ver com a história. Desde 2008, foi aprovada uma lei que modificou o Código de Trânsito Brasileiro e proibiu o consumo de álcool por parte dos condutores de veículos. O motorista que é pego na lei seca fica sujeito a multa, suspensão da habilitação e até mesmo detenção. Desde então, dirigir sob efeito de álcool em qualquer quantidade é crime. Além disso, o motorista que se negar a fazer o teste pode ser enquadrado e punido a partir de depoimentos de testemunhas, vídeos ou imagens. Um levantamento mostra que 1 em cada 5 vítimas de acidentes de trânsito atendidas no país havia ingerido bebida alcoólica na hora do acidente. Lá fora punem com muito mais certeza, muito mais assertividade. A França já descobriu um aparelho que, com o exame de urina, percebe se o sujeito fumou maconha em 15 minutos. Né? E tem que haver alguma coisa que prove também com relação a outras drogas de abuso que fazem com que o condutor passe ileso, ao passo que apenas o alcoolista acaba sendo um tanto mais agravado. Tem de haver mais rigor e mais assertividade nas punições. Você acha que isso vai ser suficiente para mudar essa situação no Brasil? Olha, tem que mudar, né? Do jeito que tá, não pode. Se o sujeito tem um dinheirinho, ele vai lá e faz com que o ciclista que vinha na estrada seja o culpado do acidente que o filho dele causou e matou a pessoa. Isso não pode continuar assim no Brasil. Para evitar que outras famílias passem pela mesma dor, Maria Luísa faz parte do movimento Não Foi Acidente, que luta contra a embriaguez no volante. O movimento, que nasceu em São Paulo, atende hoje famílias de todo o Brasil. Olha, esse trabalho, por enquanto, nós temos um encontro mensal. Então, pessoas se inscrevem, comparecem e lá nós conversamos as nossas dores, a saudade, a falta. É um lugar onde a gente ri e chora junto. E eu acho que um dando a mão para o outro, a gente se torna um pouco mais forte e uma forma também de dar continuidade à vida. Sabe? Porque nós temos que reaprender a viver depois de uma perda dessa. Sabe? Você tem que... É como se você tivesse que reaprender a andar, a sorrir. Você tem que reaprender até a sentir os sabores novamente. Que até isso altera. Então é muito difícil, é muito dolorido. E com esses encontros nós temos um pouquinho mais de paz. E temos os encontros... Acalmando Corações também no Facebook, que é uma forma de conversar com o Brasil todo. Estamos interligados com pessoas que perderam em vários cantos do país e é uma forma de ajuda mútua mesmo. E de seguir a vida mesmo com essa dor. Seguir a vida. Mesmo com a dor, nós temos que seguir a vida, porque nós temos outras pessoas que dependem de nós.
é duro. Fica aí a nossa solidariedade e apoio às famílias de vítimas de acidentes de trânsito que lutam contra a impunidade. E nós ficamos por aqui, mas você pode rever essa e outras reportagens no nosso blog, novotempo.com/NTRepórter. Passa lá e comente, a sua opinião é muito importante para nós. Obrigado pela sua companhia, fique com Deus e até o nosso próximo encontro. Tchau!